Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora da situação na Ucrânia. Hoje, dia 6 de outubro de 2023, são 5 horas da manhã aqui em El Salvador, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo. Infelizmente, as notícias hoje não são boas. Os russos fizeram um ataque absurdamente covarde ontem no vilarejo de Groza, esse pequeno vilarejo aqui próximo a Kharkiv, matando 56 pessoas no total. Um vilarejo de 300 pessoas, 56 pessoas foram mortas nesse ataque covarde contra um café no centro da cidade. Parece que estava havendo também um serviço funerário ali na região. Nós vamos ver esse caso em detalhes, mas mais um exemplo absurdo da covardia russa aqui. Usaram um míssil Iskander. Isso mostra também o desespero dos russos, porque estão usando um míssil, que é um míssil importante, um míssil de precisão e coisa e tal, para matar civis. Mas a gente vai ver no vídeo de hoje que eu vou explicar qual é a estratégia dos russos com isso. Tanto que hoje cedo eles fizeram um outro ataque covarde, absurdamente covarde, com 2 mísseis Iskander no centro da cidade de Kharkiv. Também sem nenhum alvo militar por perto, sem nada significativo. Você pode ver pelo lado que eles desperdiçaram 2 mísseis, porque no final das contas esses mísseis poderiam ser usados para alvos militares, mas infelizmente acabaram matando 2 pessoas aqui, um garoto de 10 anos, inclusive, aqui em Kharkiv, hoje pela manhã, né? De novo, isso tem um motivo, tem uma explicação, essa covardia toda dos russos aqui tem a ver com o discurso do Putin, né? Bom, vamos falar também sobre a linha de frente. Aqui na região de Oryhivy, os ucranianos avançaram em direção a Kopani e em direção a Novoprokopivka. Existem discussões acerca do quanto eles avançaram. Alguns falam que eles avançaram só um pouquinho em direção a Kopani, outros dizem que eles já estão chegando no vilarejo em si. A gente vai ver essas informações aqui. Novoprokopivka continua a mesma situação e Verbove também teve avanços aqui, embora avanços pequenos. Os russos estão iniciando uma grande ofensiva aqui em Kupiansk. A ideia deles é avançar por aqui, é aquela velha ideia de desviar as tropas ucranianas para defender essa região, mas essa grande ofensiva deles começou com eles já perdendo espaço aqui no vilarejo de Sinkivka. Eles tinham conseguido avançar antes, agora perderam espaço aqui, né? Os ucranianos avançaram aqui. E bom, como eu falei para vocês, ontem teve um grande discurso do Putin, que muito provavelmente foi a coroação dessa estratégia que eles estavam fazendo nos últimos dias, de tentar mostrar a Ucrânia como fraca, como perdendo apoio ocidental e esse tipo de coisa. E embora existam alguns contratempos nesse sentido, sim, o fato é que o apoio da população mundial à Ucrânia continua muito forte e com isso os governos ocidentais não têm como evitar de continuar ajudando a Ucrânia, mesmo com todos os percalços no Congresso americano, em outros governos ali no centro da Europa, né? Essa estratégia toda, a gente falou que os russos fariam isso, né? Era a estratégia deles fazer uma grande campanha para desacreditar a Ucrânia nesses dias, e o motivo disso é justamente o desespero dos russos, porque sabem que estão perdendo, estão chegando nas últimas tropas, as últimas reservas aqui na linha de frente, e esse esforço russo foi coroado ontem com um discurso do Putin, né? Um discurso do Putin que ele falou que ele está fazendo a nova ordem mundial, a ordem multipolar que vai ser comandada pela Rússia e pela China, e que o Ocidente ele ficou rico às custas de invadir países e coisa e tal, como se a Rússia não fosse um grande império também enorme, né? Invadiu toda a região da Sibéria, foi invadida pela Rússia, né? Mas enfim, vamos falar sobre esse discurso do Putin, sobre a questão das ajudas que estão chegando. A Alemanha prometeu mais ajuda para a Ucrânia esses dias, e vamos falar também sobre algumas ações ucranianas no exterior contra tropas russas. Será que os ucranianos estão mesmo com tropas, com serviços, com forças especiais do serviço secreto atuando no exterior? Vamos falar sobre essas e outras notícias. Essas notícias foram sugeridas por Eu Vi o Putin Ficar Putin, Eu Pegando a Janja na Minha Picanha e Ela Gritando O Amor Venceu, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Se você quiser sugerir notícias, você pode ir lá, é só cadastrar o seu usuário, depois colocar as pautas lá que você quiser sugerir para a gente falar aqui. Sobre a Ucrânia vai ser falado aqui no Mundo em Revolução, sobre outros assuntos vai ser falado lá no Ancapso. Agradeço a todo mundo que sugere notícias lá, né? E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso
conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é uma situação extremamente triste, mas a gente precisa falar sobre isso. Ontem aconteceu um ataque absurdo aqui num vilarejo chamado Groza, no distrito de Kupiansk, ali próximo a Kharkiv. Groza fica aqui, ó, esse símbolo de bomba aqui. Groza. Esse pequeno vilarejo aqui é um vilarejo de 300 pessoas, muito pequenininho mesmo. E o que aconteceu? Ontem, um dos homens lá do vilarejo, morreu no verão passado, na batalha aqui por Kharkiv, e ele teve o enterro dele, só foi agora. Ele tinha sido enterrado antes, mas eles resolveram mover ele para o vilarejo aqui onde ele nasceu, né? E estavam fazendo um novo enterro dele aqui, um funeral e coisa e tal. E a Rússia atingiu um míssil de precisão, um café em que as pessoas estavam fazendo um funeral de um soldado, né? É lógico, eu consegui imaginar que a Rússia achou que ia pegar colegas dele, coisa e tal, mas no final das contas pegou, foi a tia, a avó, a irmã, gente do vilarejo que estava ali. Vocês sabem como é que é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo se ajuda, todo mundo ali se sente meio parente no final das contas, e daí estava toda a cidade ali no enterro do cara e acabou com essa tragédia em que dizimou um sexto do vilarejo, né? As imagens, evidentemente, eu não posso mostrar para vocês. Aqui, 48 número de mortos foi o primeiro número que surgiu, mas depois subiu para 50 mortos, né? E inclusive uma criança de 6 anos de idade, e ainda tinha muita gente debaixo dos escombros e coisa e tal. Conforme eles estão dizendo aqui, foi causado por um míssil Iskander, que é um míssil de precisão russo, né? Ou seja, eles realmente queriam causar dano à Ucrânia, né? Queriam causar uma comoção nacional. E a ideia é exatamente essa, como a gente vai ver, o que o Putin queria coroar essa campanha que ele fez de desacreditar a Ucrânia, mostrando fragilidade da Ucrânia, atingindo civis, né? Isso é uma besteira, porque no final das contas não quer dizer nada, isso não afeta em nada o esforço militar da Ucrânia, mas esse é o objetivo dele. Ele quer que a Ucrânia faça negociações de paz por desespero puro, né? Então está dizendo aqui que o número de mortos subiu para 51, de acordo com o Ministério da Defesa lá. Aqui dá para ver um pouco do trabalho de resgate das pessoas, dos corpos, né? Realmente muito coisa. A contagem final foi essa daqui, ó. Eles acabaram as operações de resgate, foram 56 pessoas mortas e 6 feridas. Realmente muito triste o ocorrido nesse vilarejo, né? E esse rapaz aqui, esse senhor aqui, é quem foi o soldado que morreu. Ele morreu, como a gente falou, em setembro do ano passado. Na verdade, ele morreu no verão do ano passado. E daí, quando os ucranianos retomaram a região ali de Kharkiv, o corpo dele foi resgatado, foi enterrado num cemitério temporário, e aí agora a família queria refazer o enterro dele ali no vilarejo deles, e a família foi toda exterminada, infelizmente. Todas as pessoas nessa foto aqui estão mortas justamente em função do ataque russo, né? Triste, completamente absurdo esse ataque. E não foi só isso, né? Hoje pela manhã, os russos fizeram mais um ataque na cidade de Kharkiv, né? A cidade de Kharkiv é essa cidade aqui, bem próxima, uma cidade que fica bem na fronteira com a Rússia, e vocês sabem, né, nos planos russos, eles planejavam tomar Kharkiv em 24 horas e nunca conseguiram, né? Tem algumas descrições de como é que foi a batalha por Kharkiv, tentaram tomar, porque eles acreditavam que, como era uma cidade em que se fala russo, que a maioria da população tem origem étnica russa, que eles fossem se entregar para os russos, fossem achar bacana que os russos estavam invadindo e coisa e tal, e eles não iriam ter problemas. Ao contrário, a população inteira da cidade, inclusive os militares, resistiram bravamente, destruíram 3 grandes companhias que tentaram fazer infiltração, 3 grandes companhias russas tentaram fazer infiltração para tomar a cidade, não conseguiram, foram destruídas. Então foi uma das maiores derrotas dos russos, o fato de que eles nunca conseguiram tomar Kharkiv, que eles esperavam tomar em 24 horas, né? Enfim, e desde então a cidade de Kharkiv tem sido bombardeada seguidamente, e de certa forma por raiva dos russos, e mais uma vez, seguindo esse caminho de mostrar a fraqueza da Ucrânia e da estratégia do Putin, eles fizeram esse grande ataque aqui no centro de Kharkiv. Dá para ver aqui
prédios pegando fogo, foi bem no centro da cidade, ou seja, de novo, uma área que não tinha nada militar, não tinha nenhuma importância militar, nada. 2 mísseis Iskander também, mísseis de precisão, mísseis militares importantes, que, de novo, né, se você olhar pelo ponto de vista militar, foram desperdiçados, porque não atingiram nenhum objetivo militar isso daqui. O objetivo é puramente propaganda, de tentar fazer a Ucrânia parecer fraca, né? Enfim, tem um monte de destruição lá no centro. Morreu uma criança de 10 anos e uma outra pessoa que ainda não foi identificada, mas foram 2 mortos e tem 28 feridos. Aqui está falando 16 feridos, mas depois eles encontraram mais feridos. Foram um total de 28 feridos aqui nessa região, aqui no centro de Kharkiv, né? Muito triste isso daqui. Esse post aqui de um Telegram russo, né, mostra como é que a raiva que os russos têm de Kharkiv, né? O cara fala aqui, ó, um russo comemorando o ataque a Kharkiv, o ataque que não teve nada no final, né? Só matou civis no final das contas, né? Kharkiv novamente, vários Iskanders atingiram. Na verdade foram 2. Quando você cria o Azov, o Kraken, o Freikorps e você começa a reclamar quando dizem que Kharkiv é uma cidade russa, né? A cidade é russa, mas ela precisa de uma boa limpeza e o processo está devagar e com certeza seguindo. Ou seja, a visão deles, eles achavam que Kharkiv ia se render, eles achavam que era uma cidade que apoiava a Rússia. Não, em momento algum. E aliás, Donetsk e Luhansk também nunca apoiaram essa invasão russa. No final das contas, sempre foi uma invasão russa mesmo. Nunca teve interesse desse pessoal em se juntar à Rússia, né? E, enfim, tá o pessoal rindo aqui do ataque a civis em Kharkiv, e é bem típico dos russos isso daqui, é o que resta a eles, né? Uma vez que eles sabem que do ponto de vista militar eles estão perdendo feio essa guerra. Bom, teve outros ataques de drone, foram 33 drones Shahid lançados contra diversos objetivos na Ucrânia na noite de ontem. Desses, 25 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Teve drones aqui em Odessa, teve drones aqui em outras regiões da Ucrânia, mas a maior parte deles foi derrubada, não teve grandes problemas a questão dos drones, né? O trágico foi mesmo o vilarejo de Groza e também o ataque a Kharkiv na manhã de hoje, né? Teve um outro ataque aqui covarde também em Berislav, no hospital que tem lá na cidade, né? A cidade ela foi evacuada, né? Deixa eu mostrar para vocês. Berislav fica aqui em Kherson. Berislav é essa cidade aqui. Vocês lembram, já há algum tempo os ucranianos evacuaram todas as cidades que estão aqui na linha de contato com o rio Dnipro, justamente temendo esses ataques russos aqui, que tem acontecido com muita frequência aqui nessa região, né? Algumas pessoas dizem que também é para preparar a ofensiva ucraniana aqui, a gente não sabe disso, mas pode ser, é uma possibilidade. O fato é que a cidade, os civis tinham sido evacuados daqui, mas de qualquer forma, atacar o hospital é crime de guerra, mesmo sendo um hospital militar, se ele estava sendo usado para isso, né? O hospital foi totalmente destruído, parece que tiveram 2 pessoas feridas, 2 médicos que estavam trabalhando lá, um médico e um socorrista. Realmente muito triste, né? Não existem reportes de mortes, mas a destruição enorme de um hospital, e como eu falei, atacar hospital, mesmo hospital militar, é crime de guerra, né? Enfim, mais um ataque absurdo dos russos aqui. A gente sabe que os russos estão muito preocupados com uma possível nova frente de ataque ucraniana aqui, até porque eles não estão conseguindo segurar a frente de ataque aqui na região de Orihivy, então eles sabem que se abrir uma segunda frente de ataque aqui, eles vão ter muita dor de cabeça, né? Mas isso não justifica essa crueldade absurda ali na região. Bom, os ucranianos responderam atacando também Kursk. Kursk, isso daqui é mais. Lembra? Ontem a gente falou que Kursk ficou sem luz, que os ucranianos atacaram subestações e coisa e tal. Hoje, de novo, de ontem para hoje, novamente, os ucranianos atacaram uma subestação ali em Kursk e deixou mais um monte de gente sem luz, com várias explosões lá na cidade, né? Dá para ouvir aqui. Além disso, teve ataques ucranianos aqui
várias outros pontos da retaguarda russa. Isso é normal, na verdade, os números são muito maiores do que só esses dois aqui. É o que a gente tem de informação que os ucranianos teriam atacado Tokmak e Berdiansk de ontem para hoje, mas tipicamente eles fazem ataques em vários outros lugares aqui, né? Falando um pouco sobre a situação na linha de frente, aquela operação especial que os ucranianos fizeram lá na Crimeia, na verdade a gente ficou sabendo agora que não foi só na Crimeia, os ucranianos também fizeram desembarques em vários outros locais ocupados pelos russos, na Restinga de Tendrive e na Restinga de Kimburne. Então, para entender exatamente o que é a Restinga de Kimburne, é esse trecho, essa área aqui, ó, é a península de Kimburne, né? E a península de Kimburne ela termina aqui nessa pequena restinga aqui, que é a restinga de Kimburne também, onde os ucranianos teriam feito desembarques aqui também, né? E essa outra restinga aqui, ó, é uma outra restinga que tem um pouco mais ao sul, chama-se restinga de Tendrive. Então, também os ucranianos teriam feito desembarque nessa restinga aqui. Ou seja, tudo indica que os ucranianos estão fazendo justamente esse mapeamento de onde eles conseguem chegar com barcos e coisa e tal, além, lógico, do que a gente já falou ontem, que eles fizeram um desembarque aqui nessa região aqui do Cabo Tarrancute, né? A ideia, como eu falei para vocês que eles estavam fazendo, eles estão mapeando onde é que estão aqui as forças russas, onde é que tem resistência, onde é que não tem. Bem interessante essa informação. Eles falaram sobre vários outros ataques que eles estão fazendo ali com a ajuda de barcos e coisa e tal naquela região, né? Bom, falando sobre aqui a Orihiv, o canal Reporting from Ukraine traz um monte de informações interessantes aqui, principalmente sobre o avanço ucraniano no sentido oeste aqui em Robotny em direção a Kopani, né? A gente tinha falado sobre isso já, a gente está falando desse ponto aqui da linha de frente. Aqui em Orihiv, em Robotny, os ucranianos continuam atacando Novo Prokopivka, avançando aqui, mas como eu avisei para vocês, eles não podem avançar muito para o sul sem alargar aqui esse saliente aqui também em direção a Kopani, ou então eles estariam sujeitos a um ataque de flanco, né? Então o que eles fizeram foi justamente isso, eles avançaram aqui em direção ao oeste e existem informações desencontradas nisso daqui. Alguns dizem que eles retomaram as primeiras trincheiras aqui, então eles teriam avançado apenas um pouquinho aqui em direção a Kopani. Outros já dizem que eles teriam tomado praticamente todas as trincheiras até Kopani, então que já estariam ameaçando o próprio vilarejo de Kopani em si. Então o Reporting from Ukraine aqui marca uma área grande aqui, principalmente das colinas aqui na região, das alturas aqui na região. E é o que ele imagina que foi o avanço ucraniano ontem, ou pelo menos foi a expulsão dos russos, né? Pode ser que os ucranianos não tenham tomado conta ainda das trincheiras aqui, mas já expulsaram os russos, então está no processo de limpar essa região aqui, né? E é uma região importante, né? Como você vê, aqui é alto, né? Robotny fica mais no alto, a região aqui ao sul de Robotny, que já está na mão dos ucranianos, fica no alto também, mas aqui, ó, a oeste dessa região que está com os ucranianos, também tem posições mais elevadas, né? Isso que gera o problema. Se os ucranianos avançassem aqui para Novo Prokopivka, os russos poderiam fazer um ataque nessa direção aqui e acabar separando as tropas ucranianas aqui em Novo Prokopivka. Isso seria um risco enorme. Daí, os ucranianos fizeram esse avanço para cá. No momento que eles tiverem estabilizado essa posição aqui, tiverem controlado já todas as trincheiras aqui a oeste de Robotny, a leste de Kopani, eles já vão estar no alto, e aí se os russos tentarem fazer esse ataque de flanco aqui contra o ataque ucraniano a Novo Prokopivka, eles próprios vão sofrer também um ataque de flanco a partir dessas posições aqui no alto, aqui entre Robotny e Kopani, né? Então é isso daí, continua avançando as tropas ucranianas aqui, nenhuma grande mudança, mas certamente uma alteração aí, seguem no processo aí de avanço, né?
O Base Taiwan traz a informação aqui que foi obtida do Majakovsky, justamente que os regimentos 104 e 237 do VDV russo, né, que tinham sido mandados para a região para justamente socorrer as tropas russas que estavam ali, parece que já perderam a capacidade de combate, não conseguiram avançar nada e já estão voltando em direção ao vilarejo de Novoprokopivka, né? Então os russos mandaram os VDV para cá para tentar conter a coisa, fazer contraofensiva, fazer contra-ataques aqui, mas não conseguiram retomar nada, e agora essas tropas estão exaustas e já teriam que ser rotacionadas, teriam que ser substituídas, mandadas para recomposição, mas o problema é que os russos não têm o que mandar no lugar dessas tropas, né? É o que eu falo para vocês, essa questão toda é justamente fruto do desespero do Putin, esses ataques a civis e coisa e tal, toda essa ação de propaganda para tentar convencer o Ocidente que não, que o apoio à Ucrânia está diminuindo e coisa e tal, é parte desse esforço desesperado do Putin, porque ele sabe que ele não resiste mais muito tempo por aqui, né? Os 4 regimentos de assalto aéreo sofreram perdas significativas e requerem restauração, mas não tem reservas ali na região. Em Verbov também, Verbove, aqui tem uma informação dos russos, né? O regimento 1430, que é o regimento russo que está defendendo Verbove, disse aqui que durante a noite, né, de ontem para hoje, o inimigo, ou seja, os ucranianos, lançaram um ataque massivo com vários tipos de artilharia. Em adição, os ucranianos colocaram tropas adicionais de infantaria e veículos blindados, e nós tentamos responder durante as pausas no bombardeio, mas a situação é controlada, mas é complexa, né? Nós estamos lutando e coisa e tal. Ou seja, estão pintando uma situação complicada para os russos aqui em Verbove, esse vilarejo aqui a leste, né? Já está sendo disputado pelos ucranianos e russos há bastante tempo. Os ucranianos já estão aqui no norte do vilarejo, mas ainda tem muita defesa russa para ser destruída aqui nessa posição, né? Na região de Bakhmut, a informação que a gente tem é que os soldados ucranianos fizeram um assalto com sucesso, né, um ataque com sucesso a leste de Andrivka, né? Ou seja, a leste de Andrivka significa que já é do outro lado da linha de trem, porque se você olhar como é que é Andrivka aqui, ó, Andrivka é esse vilarejo aqui, a linha de trem passa aqui, a leste de Andrivka, meu amigo, já é do outro lado aqui, as batalhas já estão do lado de cá, como a gente já tinha avisado há alguns dias, né? Os ucranianos continuam avançando, o objetivo certamente é chegar em Odradivka e Optny, ainda não estão perto disso, mas certamente já ultrapassaram aqui a linha de trem e têm avançado nessa direção aqui, né? E os russos também tentaram, mas falharam em recapturar as posições que eles perderam no leste de Livka. Então é um pouco mais para cá. Aqui você tem Kurdiumivka. De Livka é alguma coisa por aqui, ó, não está aparecendo nesse mapa. Aqui, ó. De Livka, né? A leste é essa região aqui. A gente sabe que os ucranianos já estão lutando aqui dentro de Kurdiumivka. Certamente está se referindo a essas posições aqui que os ucranianos tomaram dos russos aqui no iniciozinho da cidade de Kurdiumivka. Eles tentaram recapturar, mas não conseguiram, né? Então a situação em Bakhmut é essa, também não teve mais nenhuma grande mudança aqui. Agora, um ponto importante é justamente ali próximo a Kupiansk, né? Os russos estão preparando já há algum tempo, eles já estão fazendo essa ofensiva há bastante tempo, mas de tempos em tempos eles falam que não, vamos fazer agora um grande ataque, coisa e tal, um grande avanço aqui na região de Kupiansk, raramente conseguem avançar qualquer coisa aqui. O ponto deles principal aqui é justamente trazer reservas das outras linhas de frente, forçar os ucranianos a trazerem reservas para cá. Então eles sempre cantam essa história da ofensiva deles aqui em Kupiansk, muito maior do que o que acaba sendo de fato. E ontem eles estavam falando exatamente isso, que não, que vamos, agora vamos botar 200 regimentos, 500 carros de combate, agora vamos avançar, vamos tomar Kupiansk, Kharkiv, a coisa toda, né? E, bom, na verdade o que teve nessa noite toda foi isso daqui, ó. Na área de Sinkivka, os russos, nós fomos jogados para trás. Os rapazes estão fazendo tudo o possível para retomar as posições, ou seja, toda a ofensiva russa na região, eles acabaram, na verdade, perdendo uma posição que eles já tinham aqui em Sinkivka, né? Sinkivka é essa cidade aqui, os russos tinham avançado para cá e o que
com toda a ofensiva que eles fizeram de ontem para hoje, eles recuaram, voltaram um pouco aqui em Sinkivka. Vamos aguardar, é lógico, é sempre preocupante esse tipo de coisa, né? Eles vão tentar avançar nos próximos dias, não tenha dúvida, mas não parece que vão conseguir fazer muita coisa. Aqui, como eu falo para vocês, o que está acontecendo, todo esse esforço do Putin de pintar essa guerra como uma tragédia para a Ucrânia, não, agora acabou, agora a Ucrânia acabou, não sei o que lá, é muito em função do desespero russo propriamente dito, né? E algumas imagens que mostram esse desespero russo. Aqui em Krasnopol tem um obus russo sendo recarregado aqui com munição trazida em um carro, né? A gente já tinha falado sobre isso, que os russos estão evitando usar caminhões, porque qualquer caminhão levando munição, os ucranianos respondem com HIMARS e destroem o caminhão. Aí eles estão mandando munição em carros, né? Eu não preciso dizer para vocês que isso é extremamente ineficiente. Também tem o problema da gasolina e do diesel, né? Parece que falta diesel lá na região da Rússia, então eles acabam usando carros a gasolina para levar a munição ali para os obuses. Isso é terrivelmente ineficiente. Esse é um dos motivos pelos quais a artilharia russa está tão na merda como a gente está vendo, né? E aqui também teve um outro caso de ucranianos que identificaram aqui um Zala, né, que é um drone de reconhecimento aéreo russo, seguiram, o drone ucraniano seguiu o drone russo para ver aonde que ele estava, onde é que estava o centro de controle dele, e acabou usando uma munição cluster ali para destruir o centro de controle do drone. Viram que estava nessa casa aqui no meio da floresta e foi totalmente destruído ali com munição cluster essa região, né? Ou seja, mostrando a superioridade dos drones no final das contas, porque o drone ucraniano conseguiu seguir o russo até onde estava o controle dele sem nenhuma interferência. O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, mas fala muito do Putin. O Putin ontem fez um enorme discurso, conversou durante horas e horas falando propaganda russa no tal 20º Clube de Discussão de Valdai, Valdai Discussion Club. Enfim, ficou um tempão falou um monte de besteira, a gente vai falar sobre isso também. O mais bizarro de tudo foi a explicação que ele deu para a queda do avião do grupo Wagner. Segundo ele, o Prigozhin estava bêbado, começou a brincar com uma granada, explodiu a granada e morreu todo mundo lá, né? Assim, certamente foi isso. Foi um suicídio. A gente entendeu, Putin, qual é a lógica aí das máfias na Rússia, né? E enfim, a gente vai falar sobre isso também, então não vale a pena a gente entrar nesse assunto. Eles falam também sobre o caso do vilarejo de Groza, que realmente muito triste aqui, mas nenhuma novidade além disso, né? Bom, primeira coisa, o Putin estava muito estranho, né? Ele estava sentado de lado, assim, nesse tal Valdai Discussion Club, né? Sei lá se ele estava com hemorroida ou então que ele estava nervoso. O mais provável é que ele estava nervoso pra caramba, porque, como eu expliquei para vocês, esse daqui é o cúmulo, né? É a culminação desse esforço de propaganda que os russos fizeram nos últimos dias, justamente tentando pintar a Ucrânia como no desespero e coisa e tal, justamente querendo forçar um cessar-fogo, um congelamento do conflito, né? Não vão conseguir isso, mas eles dizem aqui, ele disse aqui no dia 5 de outubro, né? Se as forças ocidentais pararem amanhã de enviar armamento para a Ucrânia tem uma semana de vida e vai acabar sem munição e coisa e tal, né? E isso é um ponto que ele colocou que eu acho pouco provável, porque afinal a Rússia tentou tomar a Ucrânia mesmo em 3 dias, né? Falou que ia tomar em 3 dias e coisa e tal, e a munição da Ucrânia durou muito mais tempo do que isso. As primeiras ajudas ocidentais só começaram a chegar lá em junho, julho na Ucrânia, e até aquele momento a Rússia já tinha sido contida, já não conseguia avançar mais praticamente nada, e os ucranianos já estavam retomando o território em um monte de lugar, né? Então isso daqui é besteira, mas é a imagem que ele quer colocar. Ele quer colocar a imagem que, olha só, sem o apoio ocidental, a Ucrânia não é nada. E eu discordo disso. A Ucrânia consegue lutar mesmo sem apoio ocidental. É lógico, não vai ter tanta facilidade quanto está tendo agora, não vai ter tanta superioridade no campo de batalha como tem agora, mas certamente consegue sim. Até porque as tropas russas estão completamente destruídas também, a Rússia também está passando por um aperto muito grande, até porque não tem apoio de ninguém, né? Enfim,
repara como é que tudo faz parte dessa campanha de propaganda dele, né? Aí ele falou que a crise ucraniana não é um conflito territorial. A Rússia não precisa de novos territórios, porque nós já temos o maior território do mundo e coisa e tal, o que é uma lorota, né? Porque todo mundo sabe que a Rússia tem um monte de território, mas um monte de território inabitável, né? Vastas extensões da Sibéria, você consegue viver, consegue sustentar uma população mínima. É impossível viver de fato ali uma grande população, ao passo que na região da Ucrânia são terras extremamente férteis, são terras extremamente com muitas possibilidades, muita gente mora ali, né? Então é um conflito territorial, sim. A Rússia quer justamente invadir a Ucrânia e quer invadir a Ucrânia por vários motivos, né? Primeiro, para dar uma moral para o Putin na eleição. O Putin está desgastado, a Rússia está fundada em crise já há muito tempo, o Putin desgastado, tem eleição no que vem, ele queria essa invasão justamente para dar uma melhorada nos índices de aprovação dele. Infelizmente, isso ele conseguiu. Também tem a questão do gás na Ucrânia, que os russos querem o gás da Ucrânia justamente para evitar um concorrente ao gás russo para a Europa, né? Enfim, sim, é um conflito territorial. Ele fala em determinado momento aqui, eu não sei nem se eu coloquei aqui, a prosperidade do Ocidente foi obtida roubando colônias por muitos séculos e coisa e tal, como se a Rússia não fizesse a exata mesma coisa, né? Toda a parte leste da Rússia foi conquistada. A Rússia começou como só Moscou, era o condado de Moscou. Tudo que tem ali para leste foi conquistado pelos russos, foi justamente saqueado pelos russos, e ainda hoje é uma relação extrema de roubo das riquezas que tem a leste ali da Rússia, né? O grosso do petróleo russo, por exemplo, está no leste, e, no entanto, a população mais pobre da Rússia fica no leste também. O maior número de soldados que estão morrendo é justamente da região de Buriátia e Yakutia, né, aquelas regiões do leste. Outra coisa que eu acho também, essa questão que a prosperidade do oeste foi obtida roubando colônias, eu já falei sobre isso num vídeo que eu fiz lá no Ancapsu Classic, que essa ideia de que dá para você ficar rico roubando colônias é falsa. O que traz riqueza para uma sociedade é comércio, é dinheiro trocando de mãos, é pessoas comprando e vendendo coisas entre si. Essa ideia de que você pegar um tesouro, isso te deixa rico, isso é falso. Então, ao contrário, né, o ouro do Brasil, quando chegou em Portugal, causou inflação em Portugal, prejudicou a economia portuguesa, não trouxe ganho significativo. Mas Portugal tem umas igrejas pintadas com ouro brasileiro. Mas e aí, né? Que diferença isso faz? Então, no final das contas, essa ideia de que você roubar riquezas de um país enriquece outros países é uma besteira completa, né? Por que a África é pobre? Por que a América Latina é pobre? Porque foram exploradas pela Europa? Não, porque tem uma cambada de governo socialista aqui que não quer fazer economia. Economia, as pessoas têm que comprar e vender entre si. É isso que traz riqueza para a sociedade. Esquece negócio de ouro, petróleo, riqueza de solo. Isso não dá valor nenhum, né? Enfim, mas é a desculpa que muita gente cai nessa história, muita gente acha que isso daí tem uma importância muito grande. No final das contas, não faz nenhuma diferença para a riqueza geral de uma nação, né? É lógico, não podia deixar de ser, o Putin está aqui com a pitada de nazismo dele, né? Ele está dizendo aqui que o Putin diz que Odessa é uma cidade russa que é só um pouquinho judia, né? Nesse momento, ou seja, e esse é o cara que chama os ucranianos de nazistas, né? O cara claramente antissemita, fazendo uma brincadeirinha antissemita. E a propósito, não, Odessa não é russa, a maior parte da população de Odessa é etnicamente ucraniana. Sim, tem muitos russos em Odessa, pessoas etnicamente russas. A Ucrânia sempre foi um país diverso, sempre foi um país aberto a pessoas de outras etnias, inclusive russos, mas isso não quer dizer que seja uma cidade russa, né? Acho que a grande frustração do Putin é que ele já percebeu que ele não vai tomar Odessa em nenhuma situação, né? Aí tem a explicação para o caso lá do Prigozhin, que realmente eu vou te falar um negócio, né? Perguntaram para ele a questão do Prigozhin, se ele abateu o avião. Ele falou, não, porque a nossa investigação não encontrou nenhuma explosão externa no avião, né? Olha que coisa, quer dizer que a investigação feita pelo governo que derrubou o avião não achou
que foi derrubado o avião, né? Quem imaginaria isso, né? E aí eles dizem que encontraram a presença de álcool e drogas no corpo das vítimas e também tinha pedaços de granada, ou seja, que provavelmente o que aconteceu foi o Prigozhin fez uma brincadeira com uma granada dentro do avião, a granada explodiu e matou todo mundo, né? Eu vou te falar um negócio, é muita máfia isso daí, né? Então o Prigozhin se suicidou, é isso que ele está dizendo, né? Tá, beleza. Enfim, falou um monte de besteira, mas o ponto que eu quero fazer aqui é justamente esse. Por que ele está falando essas coisas agora? Ele está desesperado para fazer um acordo, fazer um cessar-fogo, fazer alguma coisa, né? Ele sabe que não consegue segurar mais muito tempo. Isso daqui provavelmente é a culminação dessa campanha que ele está fazendo já há vários dias para tentar mostrar a Ucrânia como frágil, como não, o Ocidente não está mais apoiando a Ucrânia, esse tipo de coisa. Você vai ver as Russettes aqui no Brasil repetindo esse discurso, justamente faz parte dessa campanha dele, né? E por falar em Russettes, aqui, olha só, o pessoal da Carta Capital, que é uma revista de extrema esquerda aqui no Brasil, está aqui, ó, a Rússia tem a missão de construir um novo mundo. E não é um princípio, não é uma guerra de conflito territorial, mas a construção de princípios nos quais se baseará a nova ordem mundial. Eu vou te falar um negócio, cara. O fato do pessoal da esquerda tá seguindo o Putin não me estranha. O que me estranha é o pessoal da direita tá fazendo isso. São os republicanos estarem seguindo o Putin. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O pessoal tá seguindo esse negócio, tá achando que o Putin é conservador e não sei o que lá. Sinceramente, é a grande decepção que eu tenho com a direita, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Essa questão desse pessoal tá seguindo o Putin. Não faz nenhum sentido isso, né? Eu já falei para vocês sobre a questão de nova ordem mundial, de ter um mundo multipolar e coisa e tal. Olha, se tivessem vários polos no mundo seria ótimo, né? Mas polos mais livres que os Estados Unidos, polos de ditadores na Rússia, na China, que diabo de polo é isso? Nem seria estável isso, porque uma ditadura é muito dependente do ditador em si, você não tem como saber o que vai acontecer quando Putin sair do poder, quando ele morreu. O cara não é eterno, né? Xi Jinping é a mesma coisa, está transformando a China numa ditadura. O que vai acontecer quando Xi Jinping cair, né? Enfim, uma besteira completa isso. Bom, com relação ao suprimento de armas, a informação é que o Pentágono está trabalhando com o Congresso para continuar o apoio militar para a Ucrânia. Não se sabe o que pode sair daí. Eu não vejo nenhum apoio vindo pelo Congresso de forma rápida, mas talvez eles consigam alguma licença de comitê militar no Congresso, alguma coisa assim, para continuar a doação de armas para a Ucrânia. Vamos aguardar. De qualquer forma, como eu falei para vocês, por 6 meses já tem fundos para serem enviados para a Ucrânia, não é uma coisa de urgência nesse momento, né? A Suécia está dando mais um pacote de ajuda militar de 200 milhões de dólares, parabéns à Suécia. A Lituânia também está dando uma ajuda militar também de 300 milhões de dólares, e aqui teve a reunião do Olaf Scholz com o Zelensky, em que o Olaf Scholz prometeu ajuda, né, apoio militar, principalmente na forma de um sistema Patriot. A Ucrânia vai receber mais um sistema Patriot de defesa aérea para os meses do inverno, ou seja, é uma coisa que vai acontecer agora, não vai ser mais para frente não. Já vai acontecer agora esse novo sistema Patriot, isso é excelente. Imagina-se que a Rússia vai vir com aquela mesma tentativa de atacar a infraestrutura elétrica da Ucrânia perto do inverno, então ter mais um sistema Patriot vai ser uma coisa realmente excelente. Lembra que no inverno passado a Ucrânia não tinha nenhum, acabou sofrendo bastante, vários dias, várias cidades ficaram sem luz, né? Mas acabou sobrevivendo a isso e vai sobreviver de novo com o Patriot mais fácil ainda. Infelizmente, porém, ele também confirmou que ele não vai mandar o Taurus, pelo menos por hora. Segundo ele disse, existem limitações constitucionais lá na Constituição alemã e tem que garantir que não haverá escalonamento da guerra e coisa e tal. Um absurdo isso, uma decisão totalmente sem sentido, na minha visão, uma decisão muito mais política do que qualquer outra coisa, né? E o Tendar, que está sempre contribuindo aqui com notícias sobre a guerra, ele é alemão, né? Ele está falando aqui que ele tem uma suspeita sobre por que a Alemanha
está evitando fornecer o Taurus para a Ucrânia, porque a suspeita que ele tem é justamente a ponte de Kerch, a ponte da Crimeia. Por que ele diz isso? Ele explica que a ponte da Crimeia, em tese, os ucranianos já poderiam atingir ela com os Scalp e os Storm Shadow ingleses, né? Mas só que tem um problema. Ela estaria no limite absoluto para usar essas armas, e isso significa que eles teriam que fazer uma trajetória reta, direta, entre o ponto de lançamento e a ponte, o que é fácil dos russos interceptarem. Com o Taurus, como ele tem um alcance muito maior que o Storm Shadow e o Scalp, eles podem fazer uma trajetória mais complexa, né, desviando das defesas antiaéreas e atingindo a ponte da Crimeia. Então, na verdade, o Taurus teria uma chance muito maior de fazer isso do que o Scalp ou o Scalp francês ou o Storm Shadow inglês. Embora o grau de destruição que cause seja comparável, como o alcance do Taurus é maior, permitiria essa liberdade, né? Então ele acha que essa é o problema. E a ponte da Crimeia é um símbolo para a Rússia, né? No momento que essa ponte for totalmente destruída, o nível da Rússia de desespero ali na Crimeia vai certamente subir bastante, né? Então ele teme que isso seja o motivo pelo qual o Olaf Scholz não entrega os Taurus para a Ucrânia. Ele acha que seriam usados para derrubar a ponte da Crimeia e conseguiriam fazer isso muito rapidamente, e isso deixaria os russos bastante chateados, né? Acho um absurdo, acho que deveria dar isso daí, porque os russos vão ficar chateados de qualquer jeito, que a ponte da Crimeia vai acabar sendo destruída de qualquer jeito, mas enfim. Para complementar aqui algumas notícias rápidas, o governador, entre aspas, da Crimeia, lá o russo, que foi empossado como governador ilegítimo da Crimeia, está reclamando que os turistas não querem ir para a Crimeia, né? Não, venham para a Crimeia, venham visitar nossas cidades, a gente tem uma defesa aérea muito boa, né? Meu amigo, no momento que você precisa falar que tem uma defesa aérea muito boa, o turista vai procurar outro lugar, meu amigo. Ninguém quer ficar dependente de defesa aérea, né? Enfim, a Rússia está fazendo planos para criar uma base naval na Abcásia, que é uma região que eles invadiram da Geórgia, né? Tem aqui os planos, já existe um porto ali na região e eles querem expandir justamente porque eles sabem que perderam Sevastopol, né? Eles não podem mais usar Sevastopol como base militar. Aliás, essa já foi a primeira grande derrota da Rússia nessa guerra. Perderam completamente uma base que antes eles tinham, né? Um cargueiro turco acabou atingindo uma mina no Mar Negro, entre a Ucrânia e a Romênia, mas era uma mina pequena, não teve grandes danos, não teve grandes problemas, né? É um risco que existe, é possível que os russos tentem colocar minas no mar para evitar o corredor que os ucranianos abriram com os navios lá, mas o pessoal já está tomando os cuidados para evitar que isso aconteça, né? E, finalmente, tem algumas suspeitas de que os ucranianos estão agindo no exterior contra os russos, né? Não dá para saber, é tudo muito rumor aqui, eu não sei se é verdade isso, mas, segundo dizem algumas fontes aqui, os ucranianos, um grupo de forças especiais da Ucrânia estaria fazendo operações especiais lá no Sudão contra o grupo Wagner, né? O grupo Wagner está apoiando a Rapid Reaction Forces, que é a SRF, que é o grupo de militares que tentou dar um golpe no Sudão. Não conseguiu, né? Está no meio do caminho. Tem metade do país é controlado pelo governo, digamos, o último golpe e esse do novo golpe, né? Esse novo golpe foi dado com apoio do grupo Wagner e da Rússia, então a Ucrânia estaria do outro lado para garantir a morte de soldados do Wagner, né? Vocês lembram, algum tempo atrás teve um avião do grupo Wagner que teve alguma sabotagem que matou um monte de soldado ali. Será que tem alguma coisa a ver? A gente não sabe, né? Mas eles estão dizendo aqui que sim. E teve também um caso agora lá na Síria, em que houve uma drone suicida que atingiu uma escola de cadetes, o Homs Military College, ou seja, o colégio militar de Homs, estava numa cerimônia de formação de cadetes lá nessa escola militar e foi atingido por um drone e muita gente morreu, teve muitas mortes ali no evento, dúzias de mortos e feridos, e alguns nomes já começaram a aparecer aqui de mortos nesse evento, e são forças sírias que são do lado dos russos, né? Foram os ucranianos que fizeram isso?
tem gente falando que teve mão dos ucranianos nisso daí, teve apoio dos ucranianos nesse ataque. Será? Finalmente, só para mostrar para vocês aqui, mais um conjunto de sacos de dormir foi entregue junto com outros mantimentos aqui para pessoal lá da Legião Estrangeira lá na Ucrânia. Eles mandaram aqui as fotos agradecendo e coisa e tal, o que foi enviado lá pelo Alex Silva, e aqui a mensagem deles aqui, ó. Business é o nome do Alex Silva, né? É o nome de guerra do Alex Silva. Os rapazes com as coisas que você doou mandam um obrigado e coisa e tal, e também mandam um obrigado para todo mundo que contribuiu aí na vaquinha para ajudar isso daí, né? Então o agradecimento é para vocês que contribuíram na vaquinha. Obrigado a todos que fizeram esse apoio, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.